Ah, oi! Bem, se vocês estão vendo isso, significa que tudo deu certo, ainda bem. Mas vocês sabem que o processo não foi tão fácil assim. Então, vamos recapitular tudo desde o começo. Tudo começou numa terça-feira, dia 25 de outubro, dia de aula do Elvis. Bem, esse dia ele passou uma atividade para a sala inteira, a gente ia ter que fazer isso em grupo. A gente ia ter que fazer uma simulação de frigorífico, onde a gente ia receber informações de 15 bois diferentes, contendo peso, data de nascimento, comprador, esse tipo de coisa. Ele separou 4 grupos. Um grupo responsável pelo algoritmo, um pelo fluxograma, um pelo Portugal e um pelo Java. A gente ia ter aquele dia inteiro para estar fazendo aquela atividade e entregar para ele meio-dia. Essa atividade, a maior dificuldade dela era o que estava sendo solicitado, que era poder excluir algumas informações, poder atualizar informações e ordenar, sendo em ordem crescente, peso, esse tipo de coisa. E toda atividade tinha que ser entregue para ele na lousa. A gente tinha que fazer ela na lousa, tirar foto para entregar no e-mail dele. A gente não podia usar nenhum celular, além do meu, e nenhum computador. Um grupo não podia interagir com o outro. As únicas pessoas que podiam interagir com os grupos eram os monitores, eu e o Arthur. Então, a gente tinha que ficar conversando com os grupos e passando informação de um para o outro. O grupo do algoritmo tinha que ser o primeiro, eles tinham que terminar aquele algoritmo para as outras etapas poderem começar o trabalho fazendo tudo baseado neles. Porém, o pessoal do algoritmo acabou levando um tempinho a mais. Eles utilizaram mais tempo do que o esperado e por isso as outras etapas acabaram tendo que fazer tudo correndo. E por causa disso a gente não conseguiu entregar. O trabalho em grupo foi muito bom, o pessoal se assou, mas a gente tinha um prazo e a gente não conseguiu cumprir ele. Mas um I estava garantido e tava todo mundo em desespero. Porém, o Elvis chegou com uma solução, ele deu uma nova oportunidade pra gente e 2 opções. A primeira opção era uma atividade individual que ia acontecer na semana que vem, a gente ia ter todas aquelas aulas para estar entregando, porém ia ser individual, as 4 etapas, e a gente ia ter que fazer tudo aquilo sozinho e entregar para ele. Ou a segunda opção era a gente estar fazendo essa mesma atividade em grupo, só que ter uma semana para entregar ele. E a gente achou bem melhor. A gente sabia que conseguia fazer essa atividade do boi, a gente só precisava de mais tempo. E era justamente isso que ele estava dando pra gente. Então, foi por isso que o grupo decidiu fazer essa atividade. Dia 25 foi deixado para organização e para pesquisas. A gente criou novos grupos para tentar fazer tudo fluir melhor. E a gente também fez um calendário mostrando as datas em que as etapas deveriam ser iniciadas, finalizadas, para a gente poder entregar tudo na data certa. A gente conseguiu cumprir isso a princípio. No dia 26 a gente começou a produção do algoritmo e ele foi finalizado. Todas as ligações foram aproximadamente 5 horas de trabalho, mas no fim tudo deu certo. Então o algoritmo foi entregue no dia 26. E o dia seguinte seria reservado para o Portugal e para o fluxograma usarem o algoritmo de base para fazer tudo isso. E eles iniciaram esse trabalho. Porém, tivemos o primeiro problema. O pessoal do Portugal disse que ia ter que fazer algumas mudanças no algoritmo para que aquilo pudesse funcionar no Portugal. Por quê? O pessoal do algoritmo criou vários vetores e colocou dentro de um outro vetor. Chamou isso de estrutura. Não era algo que estava errado, mas tinha formas mais fáceis disso estar sendo feito. Então, o pessoal do algoritmo, no dia 27, se juntou e começou a fazer a produção do novo algoritmo. Na ligação da produção do novo algoritmo no dia 27, também entraram outras pessoas. Entraram pessoas do Portugal e pessoas do fluxograma e começaram a ver essa produção do algoritmo e criar novas bases para as etapas seguintes e assim ir adiantando o processo. Então, conforme o algoritmo ia sendo feito, as outras etapas já estavam se baseando nele e fazendo as alterações necessárias. Para assim, no dia seguinte, eles só terem que ficar corrigindo coisinhas básicas e vendo detalhes que tinham que ser adicionados. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte tudo saiu de uma forma mais fácil e mais simples, porque eles já tinham uma base e a gente conseguiu terminar. Agora só falta o Java, não é mesmo? Porém, nesse último dia, o Elvis me mandou um e-mail dando mais uma semana pra gente acabar essa atividade. Todo tempo é bem-vindo, mas a gente queria muito entregar isso no prazo de uma semana. Porém, ele tinha dado uma semana a mais porque ele pediu uma nova etapa pra gente. Ele pediu a 5ª etapa, que era o JavaScript.
a gente teve que se reorganizar, arrumar os grupos e as datas novamente para conseguir estar incorporando esse JavaScript. Mas felizmente a gente conseguiu. A gente estava com tudo pronto até domingo e aí conseguiu entregar tudo pro Elvis na terça-feira no e-mail dele. Como naquela terça-feira a gente estava praticamente sem nada para fazer, alguns alunos estavam conversando e falaram: e se a gente fizer um relatório, porém um relatório de uma forma mais dinâmica, uma forma que a sala conseguisse participar melhor? E é por isso que você está assistindo esse documentário. Sejam bem-vindos à nossa trajetória. Micael, como que foi a colaboração do grupo do algoritmo? Bom, primeiramente, o professor Elvis distribuiu os alunos e tal. Assim, no começo estava bem complexo, sabe? A gente demorou cerca de uma hora e meia. Só um minutinho, rapidinho. Cara, qual é o seu problema? Você não tá vendo que eu tô conversando, dando uma entrevista com ela? Espera, já falo contigo. Voltando, desculpa. A gente demorou cerca de uma hora e meia somente para produzir 4 vetores, sabe? Porque quem estava lá na produção, a gente estava tendo muitas ideias, a gente acabava confundindo, misturando, qual ideia eu utilizo essa, sabe? Então foi ficando um pouco confuso. Só que aí veio a coordenadora Isa e trouxe uma solução para a gente. Falou que a gente poderia fazer uma troca de alunos. E a partir dessa troca, o grupo começou a fluir. Aí depois da troca, a gente começou a achar uma única ideia, seguir um único caminho. E aí foi começando a estruturação. Só que a gente foi terminar um pouquinho tarde. Se eu não me engano, acho que era 11h20, 11h10 por aí. Mas o grupo realmente começou a fluir, a ideia começou a sair daqui e ir para a lousa, para o papel, depois que houve essa troca de alunos, porque ficou mais fácil de trabalhar. E você acha que essa organização deu certo? Olha, do jeito que a gente tinha começado, para mim a gente ia ficar muito tempo. Só veio a organização, a gente começou a organizar, sabe, colocar as coisas em ordem, pensamento dentro da caixinha, depois que, como eu falei, depois que houve essa troca de alunos. Mas se fosse começado com os mesmos alunos, se não pudesse haver essa troca, eu creio que seria bem complicado de terminar no dia o algoritmo, e acho que a produção seria muito confusa e tal. E outra coisa também é que a gente estava fazendo um algoritmo bastante específico. Aí depois, com a gente parando, pensando, auxílio do professor Elvis, falava, tal, gente, não precisa ser algo tão específico, o algoritmo é um manual de instrução. Aí a gente foi colocando essas ideias em prática e saiu. Demorou, mas o algoritmo saiu. Muito obrigada pela entrevista, Micael. Senhora? 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 Bom dia! Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o processo de criação do algoritmo? Como ele funciona? Então, foi um processo bastante complexo. No início, a gente queria estar trabalhando com estrutura, mas a gente estava descobrindo como trabalhar corretamente com ela. A gente ainda não sabia direito, vamos dizer assim. Então, a gente criou vários vetores. A ideia da estrutura é não criar tantos vetores, mas a gente acabou criando diversos vetores para estar colocando como estrutura, vamos dizer assim. Então, a gente criou para cada tipo de coisa que era solicitado do boi, a gente criou um vetor. Um vetor para peso, como eram 15 que a gente ia pedir, um vetor para peso, o outro para a idade de nascimento dele, comprador, e assim por assim diante. E a gente, depois de criar todos, a gente começou a solicitar esses dados para estar armazenando nos seus devidos vetores cada informação. Então, esse processo, a gente criou os vetores, solicitou, armazenou, e aí entrou a parte do menu, onde a gente criou as opções que foram solicitadas, que era exclusão, alteração, pesquisa,
e assim por diante. Então, criamos o menu, mostramos a tela para o usuário, aquilo que ele desejava. Por exemplo, se ele quisesse alteração, a gente ia solicitar aquilo que ele deseja alterar e a gente ia buscar aquilo dentro dos vetores para estar alterando. A exclusão, o mesmo processo, a gente perguntava para ele o que ele deseja excluir e a gente ia procurar aquilo para estar excluindo. A gente solicitava o ID do boi, procurava todos esses dados daquele boi e fazia a exclusão. E a mesma coisa para a pesquisa. A gente solicitava o que ele queria pesquisar e a gente vasculhava em todos os vetores para estar pegando esses dados e apresentando para o usuário. Foi basicamente assim, foi um processo complexo, tanto que foi o primeiro algoritmo que a gente criou, o segundo foi totalmente diferente. No primeiro algoritmo, foi a criação de vários vetores, aí teve que mudar e enfim, tudo mais, e a gente conseguiu fazer a estrutura da forma correta de se fazer. Então foi basicamente isso, foi muito complexo. Muito obrigada pela entrevista. Então vamos lá, pessoal. Opa, Juan, certo? Certo? Juan, coisa rápida. A gente tá fazendo um documentário aqui, foi explicando um pouquinho sobre fluxograma, algoritmo Portugal que a gente usou nesse trabalho. A gente queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre a colaboração aí do pessoal do fluxograma, algo rápido. Não. Por que eu ia fazer isso? Eu não tô afim de dar essa entrevista. Não, você não é obrigado nem nada, mas... É brincadeira, pô. Bora lá. Então, Juan, como eu tinha te abordado ali, é coisa rápida. Eu queria saber um pouquinho da colaboração, da organização, se o pessoal trabalhou bem, se todo mundo ajudou. Em resumo, só uma opinião geral das causas de tudo. Se puder, por favor. Bom, quando o Elvis ele passou esse trabalho pra gente, eu já imaginei que não seria algo fácil. Principalmente como o meu grupo era o do grupo do fluxograma, eu já imaginei que assim, como a gente teria que esperar o algoritmo, não seria algo simples. Mesmo assim, o que a gente pensou? Em vez da gente ficar parado, a gente pensou, por que a gente não faz meio que um rascunho, uma base, pra gente já poder começar o fluxograma? E foi o que a gente fez, até chegar ao fluxograma, que a gente começou a seguir o fluxograma. Isso quando o Elvis passou o trabalho pela primeira vez. Só que acabou não dando muito certo assim da primeira vez, porque a gente não conseguiu finalizar, porque justamente o algoritmo demorou muito pra chegar até a gente. Mas assim, o Elvis ele acabou dando, beleza, ele acabou dando mais uma chance assim pra gente. Ele deu mais uma semana pra gente conseguir fazer isso. Então como que eu e meu grupo decidiu fazer isso? A gente justamente marcou reuniões no aplicativo, no caso do Discord. A gente marcou reuniões, todos compareceram, eu fico feliz com isso, porque todos colaboraram, assim, eu vejo que teve um empenho do pessoal do time. E mesmo assim, mesmo quem não estava presente, a pessoa ela conseguiu ajudar de alguma forma também, seja por fora, assim, mas ela conseguiu ajudar. Então eu vejo assim que o pessoal ele conseguiu trabalhar em equipe, conseguiu colaborar. Então eu vejo que o grupo do fluxograma teve um bom desempenho assim, mesmo que no começo a gente teve alguns contratempos, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Se você se sentiu satisfeito com o trabalho final? Eu me senti satisfeito, mesmo... Sim, provavelmente a gente poderia ter feito um trabalho melhor, mas eu acho que Não, eu não acho. Eu fiquei satisfeito com o trabalho que a gente conseguiu fazer. Então é isso. Bom, muito obrigado. Espero que a nota seja boa para você e para todos nós. Obrigado. E é com essas equações que a gente prova que a Terra é plana. Bom dia, você aceita participar da nossa entrevista? Esperem um pouco. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre como funciona o fluxograma? Então, o fluxograma a gente fez ele principalmente baseado no algoritmo, porém a gente fez algumas alterações para combinar com o Portugal também. A gente começou com as entradas, a gente fez um looping para entrar com o vetor do boi correspondente, então a gente fez entre com o peso do boi 1, entre com a idade do boi 1, e por aí vai. Depois disso a gente veio com processamento, a gente fez um menu baseado em números, então se o usuário quisesse pesquisar alguma coisa, ele digitava o número correspondente à pesquisa. Se ele quisesse alterar, um número correspondente à pesquisa. E exclusão, a mesma coisa. Os processamentos. A pesquisa, basicamente, ela pede um parâmetro, ou seja, qual boi você quer pesquisar e qual dado do boi você quer pesquisar. Então, ele roda em todos os vetores, acha o dado que você quer e apresenta. A exclusão é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que ela pega esse dado e exclui ele do sistema. E a alteração, você pega o dado já existente e muda por um dado novo, que o usuário digitar. E é praticamente isso o funcionamento do fluxograma. Ok, muito obrigada pelas informações. Opa, licencinha. Opa, tá bom.
Opa, pessoal, desculpa atrapalhar a fala de vocês. É coisa rápida. A gente tá fazendo entrevista aqui, algumas entrevistas pro documentário que a gente tá fazendo sobre esse trabalho aí que o professor Elvis ele acabou passando pra gente, né? E aproveitar que vocês dois são do Portugal, eu queria não esclarecer, mas queria um feedback de vocês mais sobre a organização, a colaboração do pessoal aí, se vocês puderem. Primeiramente, vocês aceitam a entrevista? Aceito, tranquilo. Obrigado. Se vocês puderem dar esse feedback, seria muito bom. Tanto da primeira aula, que foi presencialmente, tanto essa segunda aula, que no caso não foi uma aula, mas se as reuniões estavam sendo feitas online. Bom, então, como eu estava na primeira aula, vou falar aqui, explicar primeiro. Ela estava na parte online, né? Ela entrou depois. Então, naquele primeiro dia, a gente pensou assim. O professor repassou a atividade, né? Passou a atividade para nós analisou lá tudo. Aí nós pensou assim, não vamos ficar parado, né? A gente foi lá, a gente pensou em criar um algoritmo para poder ter uma ideia de como ia funcionar o programa. Aí a gente foi para outra sala até, para não atrapalhar o pessoal do algoritmo, que é uma parte importante. Aí, chegando lá, a gente começou a ter nossa ideia, né? Nosso pensamento, foi anotando de forma algoritmo, e foi adaptando com o Portugal junto também. Aí a gente chegou numa estrutura que era de um vetor dentro de outro vetor, e depois a gente conseguiu repassar essa ideia para a nossa supervisora, que era a Isa, para ela repassar para os outros grupos e tudo mais, para poder melhorar os algoritmos, né? Passar para o algoritmo para eles entenderem o nosso pensamento. Ela repassou, a ideia foi boa até, só que acabou que os grupos não utilizaram, assim, utilizaram outra estrutura. E como o professor disse que a gente não podia utilizar a estrutura diferente, né? Tá diferente do algoritmo, do fluxograma. Aí a gente foi adaptando. Depois, no final da aula, acho que foi na penúltima aula, a gente foi adaptando conforme estava no algoritmo. E a colaboração de todas foi boa até. Apenas de 2 integrantes não participaram tanto assim de forma direta. Mas o resto do grupo conseguiu, foi adaptando, foi tendo uma melhora a cada coisa, sabe? Foi melhorando de forma geral. Geral, então, foi satisfeito? Foi satisfeito. Entendo. Obrigado. E sobre, no caso, essas segundas reuniões? Então, como eu participei da CAL, não participei da primeira aula, eu consegui analisar bem. Na ligação, teve muita gente que participou e tudo mais. Teve algumas pessoas que só entrou, mas só que não falou nada. A Michelle, ela teve uma boa participação nessa parte do Portugal, ela que fez a maioria, né, do código. E foi mais ou menos isso. Mas foi satisfeito também, essas partes das reuniões? Na reunião eu fiquei bem satisfeita. Então, Aí, obrigado, consegui pessoal. entender. Agradecer. Obrigado, Luiz. Você teria algum momento para fazer a entrevista? Peraí, só um minutinho, deixa eu falar. Seguinte, como que foi a funcionalidade da organização e a colaboração no grupo Java? Bom, no início a gente esperou o Portugal pelo menos ficar pronto para que a gente começasse a ter uma base do que a gente poderia fazer. A gente fez rascunhos também e no fim ficou o Miguel como o programador em geral, eu ajudando com auxílio de tradução de códigos, vamos dizer assim, e também na escrita, concordância, etc. O Vitor também ficou de auxílio. O Yuki, que participou um dia antes, também participou desse auxílio. A gente demorou cerca de 2 dias, 2 dias não inteiros, mas das 18 até as 10 horas do primeiro dia e das 11 e das 9 até as 11, mais ou menos, para fazer. E você teria feito diferente, organização, alguma coisa do tipo? Definitivamente não. Para mim, nessa organização tá perfeito. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Bom, então aqui vocês podem perceber que a raiz quadrada de menos 4 ela vai ser um número imaginário, certo? Como a raiz quadrada de 4 é 2, vai ficar 2i. Se a gente pegar aqui e dividir por 2, vai dar 3 mais i. E no nosso outro caso, vai dar 3 menos i. Entenderam? Bom dia, você pode estar participando da nossa entrevista? Claro que sim. Você pode estar falando pra gente um pouquinho sobre o processo de criação e como que o código funciona?
Claro. Inicialmente, a gente pegou algumas bibliotecas dentro do próprio Java para estar separando, né? Primeiro a gente separou as bibliotecas de ArrayList para criar os arrays, a biblioteca de collections para organizar eles e a biblioteca de scanner para poder pegar os valores, certo? Primeiro a gente criou um loop onde a gente pedia os arrays certinhos de cada coisa, então pedia o peso do boi, a idade dele, os compradores, esse tipo de coisa, e a gente adicionava nisso de cada array separado. Depois a gente criou uma estrutura, que seria um array feito de arrays, e colocou todos os pedidos que a gente fez dentro do array. A gente fez esses pedidos com um ponto .id, que a gente não precisa definir um tamanho certo para o array, e ele vai adicionando cada vez mais tamanho. Depois, a gente veio para a parte de remover dados. Nessa parte, a gente utilizou o ponto .remove, que ele consegue remover qualquer dado da seu array e diminuir o tamanho dele. Automaticamente, a gente eliminou todos os bois que foram pedidos, e depois a gente foi para a parte de alteração. Na parte de alteração, a gente utilizou o ponto .get. O que ele faz? Ele vai pedir de novo o dado do boi e vai substituir pelo qual eu escolher, que seria o qual o usuário escolheu. Depois, a gente tem a parte de ordenar, né? Que a gente ordena tanto em ordem crescente quanto decrescente. Para isso, a gente utiliza o ponto sort, que está dentro dos collections, que vai organizar em ordem crescente, ou se a gente utilizar a fração inversa, vai utilizar de ordem decrescente. Depois disso, a gente fez a parte de só apresentar, né? Então, a gente utilizou uma chave de ifs, que verificavam se os bois eram maiores do que 440 quilos, esse tipo de coisa, para apresentar só os bois necessários. Depois disso, o programa acaba fazendo um sistema de menu, que a gente pode selecionar a opção S para sair, e o resto pode continuar em um loop infinito. Ok, muito obrigada pela explicação, pela participação. 100, 101, 102, 103. Excuse me, can I make an interview? Dude, what the fuck? Are you saying I'm training right here? Come on, man! O que você achou da organização do grupo do Java? Os resultados finais foram bons? Você teria feito algo diferente? Eu gostei bastante do processo de criação do Java em si. Pode-se dizer que o grupo trabalhou bastante. Eles se saíram muito bem neste projeto. Eu não mudaria muita coisa. Digo, foi um ótimo trabalho, então não mudaria nada. O que eu acho dos resultados finais? Eu não diria que foi perfeito, pois na minha opinião não existe perfeição, mas foi muito bom. Foi muito bom. Thank you about the interview. Dá uma entrevista. Então, vamos lá. Para a gente já começar, eu queria saber um pouquinho já sobre o processo de construção. No caso, se você teve alguma complicação, algum problema enquanto você fazia essa codificação toda, ou se no final também você ficou satisfeito com o trabalho, ou se você ficou feliz ou alguma coisa assim, ou se acha que precisa melhorar, mas vamos começar logo pelo começo mesmo. Você pode explicar um pouquinho sobre o processo de construção da sua codificação? Peraí, deixa eu só terminar uma coisa aqui. Ah, tá bom. Tá bom, Então, eu fiz comecei o JavaScript fazendo um array boi, com o nome boi, e aí para cada objeto dentro do array corresponde a um boi. E aí eu pedi para o usuário cadastrar 15 bois a partir de uma função que recebia como parâmetro a quantidade de bois que ele queria cadastrar. E aí ele cadastrava esses bois. E aí para cada ação, depois de ele ter cadastrado esses bois, para cada ação eu fiz uma função. Por exemplo, para as ações de excluir, ordenar, pesquisar, para cada uma eu fiz uma ação. E aí depois eu coloquei tudo isso dentro de um loop while. E aí para cada ação tinha um número correspondente que eu pedia para o usuário escolher. Daí para cada número que ele escolhia eu executava a função correspondente que o usuário escolheu e imprimia ali os bois na tela, o resultado na tela, né? Assim, eu achei que o código ficou bom, ficou um código limpo. Eu não tive tantas assim dificuldades para fazer. Claro que código sempre tem uma coisa ou outra que você fica ali meio preso, dá um pouco de dor de cabeça. Até que se não tiver isso, não tem graça, né?
Mas até que foi tranquilo. Eu fiz em acho que uns 3 dias, 2, 3 dias mais ou menos. Acho que num total de 6 horas, mais ou menos, 5, 6. Então, a opinião final foi de boa, Foi de e boa, ficou sim. satisfeito Ficou com o bom. resultado. Com certeza. Então, obrigado. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado pela entrevista. E é isso. Igor, como que você acha que foi a organização e a colaboração do grupo? Bom, a organização, eu diria que foi até que boa. Me surpreendeu a organização de todo o pessoal junto lá. Mas a colaboração, sinceramente, vamos dizer que 1% do grupo ajudou e o resto só ficou olhando. Tinha alguns que diziam coisas previsíveis do que estava realmente acontecendo. E eu não posso falar muito disso porque eu mexi com o algoritmo, claro, só que eu fiquei dando mais ideias do que falando o que tinha para fazer. Aí chegou um ponto que foi para a lousa e eu não tive mais contato, eu só fui vendo como foi se desenrolando. Mas, em geral, eu acho que algumas pessoas realmente colaboraram e algumas ficaram de escanteio e só ficaram olhando como a gente trabalhou. E você, Natan? Eu sou do Portugal, eu sou do grupo do Portugal, e eu acho que todos colaboraram sim, uns mais ajudaram do que outros, mas não teve ninguém que ficou separado, ou que não fez muito, ou que fez pouco, porque eu acho que os que mais fizeram foi Michele, Luiz Felipe, também foi o Cauê, Murilo, essas pessoas assim, mas acho que todo mundo se empenhou bastante, ficamos todo mundo concentrado, e é isso que eu tenho para falar. Pedro? Então, a organização do grupo foi bem boa, porque eles se organizavam para todos os dias fazer uma parte do fluxograma. E a colaboração do grupo foi bem boa, porque quem não conseguia participar da call, eles tentavam fazer em casa e dava ideia no WhatsApp. Entendi. Vocês fariam alguma coisa diferente na organização? Mudaria alguma coisa? Bom, se eu fosse mudar alguma coisa, eu mudaria algumas pessoas que estavam dentro do meu círculo do grupo. E de resto, foi tudo perfeito e a gente teve a ajuda dos outros grupos, então não tem muito o que mudar, na minha opinião. Na minha opinião, eu não mudaria nada, porque todo mundo, que nem eu disse antigamente, todo mundo se dedicou e eu acho que não teria nada que mudar. Também a minha opinião não mudaria nada, porque todo mundo colaborou perfeitamente e fez tudo certinho. Certo, muito obrigada pela entrevista. Bom, vamos lá. Muito bom dia, eu sou o Arthur. Então, vocês viram bastante de algo mais superficial desse trabalho, né? Algo mais sobre os grupos e tal. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma análise mais profunda, uma análise mais interna do grupo. Eu não analiso tanta eficiência, já que um resumo já da eficiência o pessoal ajudou bastante. Porém, eu vou falar mais sobre a colaboração, que é um ponto que eu gosto bastante. No primeiro trabalho, sem ser esse do boi, que no caso a gente estava fazendo antes lá na sala, que a Isa ela falou lá no comecinho aqui do vídeo, você não conseguia ver o pessoal ajudar, você conseguia ver massas. O que eram essas massas? Que no caso dependiam de uma só pessoa. Por exemplo, tinha as massas lá de algoritmo, de fluxograma, de Portugal, não importa, mas sempre o pessoal estava dependendo muito de só uma pessoa. Agora, nesse trabalho, ele já foi dividido assim, principalmente para a pessoa, como é que eu posso falar? Em grupos onde tinha um algoritmo, um fluxograma, o Portugal e o Java, e já estava realmente dividido isso, mas pela primeira vez você conseguiu ver uma colaboração. Você conseguiu ver um pessoal assim, onde estava realmente ajudando. Não estava lá simplesmente só, opa, é isso que você tem que fazer aí? Ele valeu, mano, é isso mesmo, não. De verdade, o pessoal tava todo mundo colaborando. Eu queria também, inclusive, parabenizar algumas pessoas em específicos, onde você viu que realmente teve um foco, foi muito importante. Por exemplo, no algoritmo, o Mikael e a Giovana. No fluxograma, o fluxograma, eu queria parabenizar todo mundo. Foi no caso das reuniões onde eu mais estava incluso, já que eu consigo entender mais
profundo do fluxograma, conseguiu entender mais sobre as formas dele, eu tenho um conhecimento um pouquinho mais avançado assim para poder falar dele. Todo mundo realmente ajudou. Eu dificilmente ouvi alguém que não tava sem fazer nada, ele tava todo momento, por exemplo, teve uma hora que alguns meninos eles saíram da cal, eu falei, ué, cadê eles? Que no caso era o Renan, o Cauã não, perdão, o Cauê, o Eric e não lembro mais, mas tinha mais pessoas. Eu falei, cadê eles? O que eles estão fazendo? Eles não estão ajudando, não? Eles estão fazendo outra parte do fluxograma. Então eu queria agradecer a principalmente eles também. Agradecer não, perdão. Eu queria parabenizar eles, que realmente eu acho que foi a equipe onde eu vi mais trabalhando entre si, né? E, mas continuando, o Portugal, a Michelle, que estava lá também, ela fez muito boa parte, a maior parte do pensamento foi o dela. O do Java, o Miguel e o Goi, e claro, o JavaScript, nosso querido Cubo, que, como todos sabem, fez a maior parte, se não toda a parte, mas como diz ele, Deus estava lá com ele para ajudar ele. Como eu estava falando, eu acho que é o segundo trabalho que eu falo como um segundo trabalho, porque o primeiro lá, o do Bom Dia e Cia, realmente foi algo onde você viu que o pessoal trabalhou bastante e que foi algo, digamos, que de se orgulhar. Então esse foi o segundo trabalho onde realmente houve uma colaboração, realmente você viu todo mundo ajudando, você viu todo mundo colaborando, de verdade mesmo. Eu queria falar que tá bom, dá pra melhorar mais, óbvio, sempre dá pra melhorar mais, mas foi satisfeito. Esse trabalho, às vezes, passou uma raiva, mas no final foi bom, foi bom. Você conseguiu ver uma certa evolução nele, mas bom, é isso. Parece meia hora que a gente tá passando um pouquinho, né? Queria agradecer novamente, agradecer todo mundo que viu esse vídeo, tá vendo aqui até o final, no caso. Agradecer ao tempo que o Elvis deu a mais também. E bom, eu queria falar mais uma coisinha também, só lembrar. O Info, ele tá no passado. Agora é o DS que manda no mercado. Agradecer de novo, muito obrigado e tenham um bom dia. Acabou. Ai, ai.